Oi, gente, meu nome é Jéssica, sou professora de Direito do Trabalho do curso PED. Quem viu o videozinho de apresentação já me conhece um pouquinho, não é mesmo? Hoje eu quero falar com vocês de um assunto que já foi muito cobrado pela prova da OAB e frequentemente tem sido cobrado em concurso público, que é o princípio da proteção ao salário do empregado e também a equiparação salarial. Esses dois assuntos tiveram alterações com a reforma trabalhista. É importante, quando você for pegar provas anteriores da disciplina do direito do trabalho, observar se esse assunto mudou ou não mudou com a reforma trabalhista, tá? Ou você pega, para não correr o risco, provas de 2018, 2019, já que a reforma trabalhista ocorreu em novembro de 2017. Ou nos acompanhe aqui, que frequentemente vamos enviar exercício para vocês, tá? Mas vamos lá. Além desse assunto ser um assunto muito cobrado nos concursos e já caiu muito também na prova da OAB, nós tivemos uma polêmica recente envolvendo um princípio da proteção salarial, que é o princípio da irredutibilidade salarial, previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Em virtude de tudo isso que nós estamos vivendo, do Covid-19, pandemia, quarentena, isolamento social, algumas atividades empresariais foram proibidas de funcionar. Eu, por exemplo, tenho clientes que possuem várias lojas num shopping aqui no Rio de Janeiro. E essas lojas não estão abrindo porque o shopping não está funcionando. Logo, ele não está tendo lucro. E aí, como que ele faz para pagar esses funcionários? Está tudo fechado, não está entrando dinheiro, sabe? Nem toda loja tem um capital enorme que dá para ir se sustentando e honrar com o pagamento dos funcionários. Então, para equilibrar a relação de trabalho de empregado e empregador, o governo editou algumas medidas provisórias. Mas, Jéssica, essas medidas provisórias vão cair na minha prova da OAB? Olha, eu não sei. O edital da sua prova ainda não saiu. Então, a gente não sabe, de fato, o que vai ser cobrado e o que não será cobrado. Eu até acredito que não vai ser cobrado. Até o seu edital sair, talvez essas medidas provisórias tenham perdido a sua validade. Ué, Jéssica, se você acha isso, por que você está falando da medida provisória com a gente? Eu não estou falando de todas as medidas provisórias editadas. Eu quero falar dessa medida em um ponto específico. Nós não vamos falar hoje sobre a proteção salarial. Eu não falei que o artigo 7º da Constituição Federal protege ali, né, tem o princípio da irredutibilidade salarial? Sim, então. O que essa medida provisória fez? Ela trouxe a possibilidade de suspender o contrato de trabalho daquele funcionário. Lembre-se, suspensão, né, sem salário. S de suspenso, S de sem salário. Ela trouxe a possibilidade de suspender o contrato de trabalho daquele funcionário e a redução da jornada de trabalho, com, consequentemente, a redução do salário, né, a redução financeira. E ela trouxe essa possibilidade por acordo individual, grave, sendo que o artigo 7º da CLT diz que qualquer redução no salário tem que ser por acordo coletivo, ou seja, lá com o sindicato da categoria. E devido a esse confronto da MP e a Constituição Federal, essa MP 936 foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo, olha, Supremo, não pode. O artigo 7º da CLT diz que não pode qualquer redução por acordo individual. Como que você está autorizando? E o STF já decidiu. E o que ele fez? Declarou constitucional. Oi, como assim declarou constitucional? Ele entendeu que esse é um período atípico, é uma situação isolada, não vai ser a regra, não vai ser daqui para frente, vai ser assim. É um caso assim, diferente do que a gente já viveu, que a gente precisa de uma resposta rápida, uma solução imediata entre empregado e empregador, senão vai ser demissão em massa. Imagina, todos os funcionários sendo demitidos. Vai ser muito pior. Então, ele entendeu que a medida provisória seria excepcional, por ser um caso atípico, e disse que ela é constitucional, sim. E aí é isso que eu estou falando com vocês. Quem acompanhou toda essa confusão, é constitucional, não é constitucional, acordo individual, acordo coletivo, na hora da prova pode, causar um pane, se lembrar de tudo isso que aconteceu e acabar marcando a questão errada. Então, o que eu quero dizer para você é que esquece essa medida provisória na hora que for fazer a prova, e o artigo 7º da Constituição Federal diz que para qualquer redução no salário tem que ser
acordo ou norma coletiva, tá? Acordo individual, não. E aí, por isso que eu falei dessa medida provisória. Agora eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente acompanhar os slides. Vamos lá. Nessa primeira tela, né? Meu nome, Jéssica Brito, minha disciplina Direito do Trabalho. O Insta do curso, que é @cursoped, para quem quiser seguir. E também tem o Insta desse projeto, que é o OAB Curso Gratuito. E aí, o meu Insta profissional. O tema da aula de hoje, que é proteção ao salário e equiparação salarial. Aí vamos entender, né, o que seria. A Constituição Federal e as normas trabalhistas asseguram a proteção ao salário, sendo este direito fundamental, especialmente diante do seu caráter alimentar. Essa contraprestação, né, de trabalho, por que eu trabalho? Para minha sobrevivência, para eu conseguir comprar comida, para eu conseguir pagar um aluguel, para as coisas básicas, né, que englobam ali também o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, por isso tem esses princípios que regem por conta do seu caráter alimentar. E aí, o primeiro princípio, que é o que eu já iniciei falando com vocês, tá aqui, o princípio da irredutibilidade salarial previsto no artigo 7º, tá? Que ele diz... Ah, gente, saiu aqui, ó, peraí, porque tá muito grande, né? Ele diz que o salário ele não pode ser reduzido, salvo acordo ou convenção coletiva, que foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? E quais descontos salariais são permitidos no salário? Descontos salariais efetuados pelo empregador com autorização prévia por escrito do empregado, para ser integrados planos de assistência odontológica, médico hospitalar, seguro de previdência privada ou de entidade corporativa, cultural, recreativa, associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afronta o artigo 462, que é o que a gente já vai ver, tá? A súmula 342 do TST, ela traz para a gente um rol exemplificativo dos descontos que são permitidos. Em resumo, são aqueles previstos em lei ou autorizados pelo empregado. Por exemplo, vale transporte, vale alimentação, imposto de renda, adiantamento salarial, aviso prévio, contribuições previdenciárias, que por falar em contribuições previdenciárias, essas são obrigatórias, nas suas porcentagens ali de 8%, 9% ou 11%, de acordo com a faixa salarial. Empréstimos consignados, financiamento. Importante, gente, que financiamento, empréstimos consignados, eles só são permitidos por instituição financeira, tá? Isso também pode ser uma pegadinha na hora da prova. Então, esses tipos de desconto são por instituições financeiras. E aí você me pergunta, e o fundo de garantia? O fundo de garantia não pode ser descontado do funcionário. Apesar de ser um pagamento mensal obrigatório, ele não pode ser descontado do empregado, pois é uma obrigação da empresa com seus funcionários, tá? Devendo ali na fase de planejamento de contratação de um outro funcionário, ser incluído no custo da sua mão de obra e o empregador fazer as contas direitinho. E aí vamos voltar para esse slide aqui, que é do artigo 462. Que o que diz o artigo 462? O caput diz exatamente o que eu acabei de falar para vocês. O empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamento ou dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Foi o que eu acabei de explicar, tá? Plano de saúde, sindicato, associações, ou aqueles que já estão em lei, que é obrigatório, que é o imposto de renda e o INSS. Mas vamos ver seus parágrafos, que têm suas exceções. E vamos entender quais são essas exceções. Parágrafo 1º. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito desde que esta possibilidade tenha sido acordada. Para aí, tem a parte 2 do parágrafo 1º, mas vamos focar nessa. O que isso quer dizer? Vamos supor, eu trabalho numa empresa, né? E aí aconteceu qualquer coisa que eu dei um prejuízo para a empresa. Eu posso ser descontada por isso? Depende. Se for por culpa minha, eu posso. Mas não basta a culpa. Vocês estão vendo aí que são 2 requisitos? Além da culpa, isso precisa ter previsão contratual. Vamos dar um exemplo. Eu sou caixa de uma... Sou vendedora de uma distribuidora de roupas, uma fábrica ou uma distribuidora de roupas. E tô eu vendendo, tô fazendo uma venda altíssima, né? Eu ganho comissão e tô toda empolgada lá.
Sendo que na norma da empresa, no código de conduta, no código de ética, no contrato que eu assinei, é público e notório para todos os funcionários, é uma regra da empresa, que a gente só aceita dinheiro ou cartão. Em caso de cheque, existe um cadastro ali dos clientes que podem passar cheque. Então, se o cliente passar um cheque, eu tenho que consultar esse cadastro. Isso foi me explicado, eu sei disso, é público e notório. Mas na hora daquela venda, eu tô toda empolgada, que eu vou ter uma comissão alta, né? E aí no final eu pergunto, qual é a forma de pagamento? E a cliente fala para mim, cheque. Ou cheque. Eu toda empolgada, aceito o cheque, ok, mas não consultei no cadastro. Eu não vi se aquela cliente era uma cliente cadastrada, se ela podia passar o cheque. E aí, no mês subsequente, o que aconteceu? Aquele cheque volta sem fundo. A empresa pode descontar de mim, eu tive culpa, né? Então, o primeiro requisito, ok, culpa eu tive. Mas está previsto no meu contrato? E aí são os 2 requisitos para analisar. Se teve culpa e se está previsto no meu contrato, tá? E aí vamos para a continuação do parágrafo 1º. Ou na ocorrência de dolo do empregado. E aí, na ocorrência de dolo, eu não preciso de previsão contratual. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui do lado do meu coleguinha, eu me irritei com ele, peguei esse notebook e plaft na cabeça dele. Tive dolo? Sim, né? Ninguém pegou o notebook e plaft na cabeça dele. Óbvio que eu quebrei o notebook. Então, eu tive dolo. Então, fechamos aí. O parágrafo 2º, ele diz o seguinte, já caiu em prova, por isso que eu coloquei aqui também. É vedado à empresa que mantiver armazém para a venda de mercadorias aos empregados ou serviços estimados a proporcionar-lhes prestação in natura, exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que os empregados se utilizem de armazém ou dos serviços. Entendi nada, Jéssica. Peraí. Vamos supor, eu tenho uma empresa, essa empresa aqui é minha. E aí, o que eu faço? Eu coloco um mercadinho aqui dentro, né? Coloco lá o arroz, o feijão, enfim. Aí vamos supor que o quilo do sal seja R$1. Na minha empresa, no meu mercadinho dentro da empresa, eu coloco a R$5. Para quê? Só para você deixar seu salário todo aqui. E aí, você compra aqui o sal, que é mais caro do que lá fora, R$5, eu te induzindo a comprar comigo, e aí quando eu for te pagar, eu desconto isso do seu salário. Então, o parágrafo 2º do artigo 462, ele veta, tá? E aí vamos continuar aqui no nosso slide. Sabe aqui, é o que eu acabei de falar para vocês, né? O artigo 462 do CLT diz que só pode ter desconto no salário do empregado em caso de culpa do empregado. Além da culpa, é necessária a previsão no contrato de trabalho. Em caso de dolo, pode haver descontos. E, neste caso, não precisa de previsão no contrato de trabalho. Ok? Fechamos aí, acho que ficou claro. E nós temos uma OJ 251, que já foi objeto de prova, e por isso que eu coloquei para vocês. Ela fala justamente do exemplo que eu dei com um frentista. Desconto frentista, cheque sem fundo. É lícito o desconto salarial referente à devolução de cheque sem fundo quando o frentista não observar as recomendações previstas em instrumento coletivo, tá? É aquele caso. O posto de gasolina só aceita cheques de cliente cadastrado, e aí o frentista vai lá, não observa, então seria lícito. Aqui são os descontos permitidos, que eu já falei para vocês também quais são os descontos permitidos, que é o que diz lá no artigo 462, é o caput. São aqueles previstos em lei, sindicatos, associações. E aí, vamos para cá agora para falar da equiparação salarial, que é um tópico que foi muito cobrado, teve alteração, então levanta a anteninha aí, ó, e atenção especial. O que é equiparação salarial? Primeiro, vamos entender o que seria a equiparação salarial. Vamos supor, aqui, ó, vamos pegar uns bonequinhos para exemplo. Esse aqui é um Homem-Aranha, gente. Quem é esse aqui? É o Batman? Então, aqui eu tenho o Homem-Aranha e Batman não, né? Isso não fica muito jurídico. Vamos fingir que o Batman é o Tício e o Homem-Aranha é o Mévio? Então, vamos supor, Tício e Mévio trabalham na mesma empresa. E aí eles fazem a mesma função. São coleguinhas de trabalho.
Sendo que o Tício, ele recebe 10 mil, né? O Batman, o Tício, recebe 10 mil. E o Homem-Aranha, ele recebe 5 mil. Aí o Homem-Aranha para, ops, não é Homem-Aranha, gente, peraí, não tô conseguindo chamar o Batman, Homem-Aranha de Tício e Marvel, mas tudo bem. Esse aqui recebe 5 mil, metade do que o outro recebe. E aí ele para pensar, peraí, por que eu recebo menos se eu faço a mesma função que ele? E aí nós temos que ver quais são os requisitos para equiparação salarial. É onde ele vai pensar, caramba, a gente faz as mesmas funções, eu estou recebendo 5, ele está recebendo 10, então eu vou lá no meu patrão e vou falar que eu quero receber a mesma coisa que ele. Sendo que antes de você fazer isso, tem uns requisitos ali para saber se você pode equiparar o seu salário dele. E aí vamos entender agora quais são esses requisitos. Artigo 461. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. O que o artigo 461 está dizendo? Se a gente presta o mesmo trabalho e de igual valor, não importa se eu sou mulher, você é homem, se eu sou negra, se ele é branco, não pode ter nenhum tipo de preconceito. A gente faz a mesma coisa. Então, a gente tem que receber o mesmo trabalho. E vocês percebem aí que na parte do mesmo estabelecimento empresarial, aqui, ó, eu sublinhei. Por que eu sublinhei? Porque isso é um requisito novo, foi incluído com a reforma trabalhista. Então, tudo que é novo, liga a anteninha e dá uma atenção um pouquinho maior. Antigamente, não tinha esse requisito. Não precisava ser no mesmo estabelecimento empresarial, tá? Mas agora sim. Aí, eu coloquei uma atenção, esses requisitos são cumulativos, não basta um ou outro, tem que ser todos. E vamos destrinchar, então, agora, o que isso está dizendo para a gente. O parágrafo 1º, ele diz... Cadê o parágrafo 1º? A gente, tecnologia não é muito comigo, né? Vocês percebem que eu tô meio... Aqui, ó, pronto. Parágrafo 1º. Trabalho de igual valor. O que seria trabalho de igual valor? Para os fins deste capítulo, será o que for com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo... Vamos parar aí. Vamos primeiro assim, ver o que é trabalho de igual valor. Tício e Marvel trabalham na mesma empresa. Ok. Eles trabalham na parte de informática. Sendo que Tício tem uma produtividade muito maior. Ele conserta 10 computadores na semana e o Marvel 2. O meu trabalho está de igual valor? Não, né? Poxa, ele faz mais do que o dobro do que o outro. Então, por isso que ele ganha mais. Então, o parágrafo 1º, ele diz: trabalho de igual valor para os fins deste capítulo é o que for feito com igual produtividade e na mesma perfeição técnica. Ok até aí? Ok. Entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Liga a anteninha aí de atenção. Vocês estão vendo que eu sublinhei? Se eu sublinhei, é porque foi uma alteração também com a reforma trabalhista. Essa exigência não existia. Então, o que ele está falando? Não seja superior a 4 anos e a diferença na função. Na função, não pode ter uma diferença superior de 2 anos. E para o mesmo empregador, mais de 4 anos. Fechou aí? Por exemplo, se Tício trabalha ali para aquele empregador, já tem 10 anos. E Mévio, 5 anos... Poxa, outro trabalha 10 anos, né? É normal que ele tenha um salário um pouquinho maior, né? Um pouco maior do que o meu, afinal, ele trabalha muito mais tempo que eu. Tem mais de 4 anos trabalhando para aquele empregador. Entenda que 4 anos é para o mesmo empregador e 2 anos na função, ok? Parágrafo 2º. O dispositivo deste artigo não prevalecerão, desculpa, gente, quando o empregador tiver quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou negociação coletiva, plano de cargo e salário. O que ele está falando aí? Que as empresas, normalmente, fazem aquele quadro de carreiras, de promoção. Quando a empresa tem isso, não pode pedir equiparação salarial, porque quando a empresa geralmente tem esse quadro de carreira, ela faz um requisito ali para você ir subindo e ganhar um pouquinho mais. Mas aí perceba que eu sublinhei a parte final desse parágrafo.
dispensado qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Coloquei um olhinho ali, ó, de atenção, um cuidado aqui para você ter cuidado mesmo, que já teve questão, não foi da OAB que eu vi, tá? Mas foi mais de uma questão de concurso público nesse sentido. Antigamente, o quadro de carreira, ele precisava ser homologado no Ministério do Trabalho, que agora é Ministério da Economia, enfim. Mas agora não, ele é dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Ou seja, se eu tenho um quadro de carreira dentro da minha empresa, ainda que ele não seja homologado em qualquer órgão, ele tem validade, tá? Então, num caso de quadro de carreira ali para promoção de funcionários, eu não posso pedir o tício aqui, ó, o médio não pode pedir equiparação ao salário do tício, porque tem um quadro de carreira e está tudo previsto. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento ou por antiguidade, ou por apenas um destes critérios dentro de cada categoria profissional. Eu coloquei em atenção. Por quê? A gente está estudando, né, para a prova da OAB, então você também está estudando direito administrativo. E no direito administrativo é necessária essa alternância. Então, se você pega uma questão dessa e ela vem escrito que é necessária a alternância, e você faz a analogia lá com o direito administrativo, e é necessário sim. Não, na atividade privada não precisa. Então, eu coloquei essa observação ali embaixo, tá? Para você que está estudando para direito administrativo, não fazer essa confusão. Pois no direito administrativo é necessária a alternância, mas na atividade privada não precisa de alternância. Vamos para o próximo. Parágrafo 4º. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Primeiro, o que é paradigma, Jéssica? O que você está falando? Paradigma é aquele funcionário. Vamos voltar aqui para os nossos bonequinhos. Cadê eles? Estão aqui, né? O tício e o mévio. O mévio acha que recebe menos do que o tício. Então, quando ele for pedir equiparação salarial, ele fala assim, olha, eu quero equiparar o meu salário ao dele, ele tem que indicar. E aí vai comparar o de quem? O do fantasma? Então ele tem que falar, olha, eu quero equiparar o meu salário a desse daqui. E esse daqui vai ser um paradigma. Então a equiparação salarial, ela tem que ter um paradigma, que olha, eu quero que meu salário fique igual dessa pessoa aqui, tá? E aí a gente continua então. O trabalhador, né, que eu estava dizendo, o trabalhador que é readaptado, ele não pode servir de comparação, ele não pode ser esse paradigma. Vamos para o parágrafo 5º. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos, no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido vantagem em ação judicial própria, tá? Aí agora vamos para o parágrafo 6º. No caso, esse também é bem importante. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime da Previdência Social. O que esse artigo está dizendo? Não pode haver qualquer preconceito, qualquer discriminação. Cadê? Volta aqui para o Batman. Tem o Batman aqui. E aí eu tenho a Mulher Maravilha. O Batman e a Mulher Maravilha, eles fazem a mesma função agora. Eu tirei o tício e o médio. Sendo que o Batman continua recebendo 10 mil e a Mulher Maravilha 5 mil. Se eu comprovar que a Mulher Maravilha recebe menos que o Batman pelo fato dela ser mulher, aí o empregador vai ter que pagar uma multa de 50%. Porque ele está discriminando, tá? Não pode ter discriminação de raça, cor e etnia. E essa multa vai para quem, Jéssica? Essa multa vai para o Ministério do Trabalho? Não, essa multa vai para aquele funcionário, para aquele empregado que sofreu a discriminação. Isso também é importante, porque eu já vi questões justamente assim, que pagará a multa para o Ministério do Trabalho, pagará a multa para o governo, pagará... Não, a multa é para aquele empregado que foi discriminado. É uma forma de reparação, entenderam? E aí vamos aqui agora. Aqui eu coloquei um quadrinho comparativo para vocês da equiparação salarial. Como ela era antes da reforma trabalhista, tá aí, antes da Lei 13.467 de 2017,
e após a reforma trabalhista. Mas eu não aconselho a vocês ficarem estudando. O antes da reforma era assim, e agora é assim, porque é muita informação. Isso aí é só para você comparar. Se por acaso você pegar uma questão, tá em dúvida se foi antes da reforma ou não, você dá uma olhadinha ali, também a nível de conhecimento, mas não se prenda, não decora como era antes, não ficar decorando, qual a diferença, antes era assim, agora é assim. Não, isso aí é para você saber, dar uma olhada rápido, mas para decorar, você decora como é agora, tá? Agora nós vamos fazer algumas questões para a gente fixar o que nós acabamos de estudar. Vamos lá. Tício de Abreu, admitido pela empresa comercial ABC no dia 5 de dezembro de 2018, sempre teve salário inferior ao do colega Tales de Mileto, admitido um ano antes para o exercício da mesma função. Então, para aí, gente. Quando você já viu que é uma questão de equiparação salarial. Quando você vê uma questão de equiparação salarial, você vai pensar em todos os requisitos, né? Tudo que a gente acabou de falar. Mas vamos lá, qual o tempo? Um ano antes para exercício da mesma função. Considerando que ambos os empregados trabalham em filiais distintas, mas no mesmo município, desnecessário ele falar isso no mesmo município. Você já viu que é filiais distintas, você já matou a questão. Não tem equiparação salarial, não pode pedir. Esse no mesmo município ele colocou para te confundir, né? Para você ficar, mas é no mesmo município, então pode. Assinale a alternativa correta em relação à eventual postulação de equiparação salarial de Tício de Abreu com Tales de Mileto. Letra A. Não haverá direito à equiparação salarial, pois ambos trabalham em estabelecimentos distintos. Gente, certa, né? Letra A, resposta certa. Mas vamos ler a restante só para a gente ver? B. A equiparação salarial será devida se houver a mesma produtividade e perfeição técnica. Sim, ela será devida, mas não é isso, né? A questão pediu para a gente ver o quê? Para avaliar se é possível ele pedir equiparação salarial. Nós já avaliamos que não é possível. Não é marque a alternativa correta. B. A equiparação... Perdão, a B eu acabei de ler, né? C. A equiparação salarial será devida se for confirmada a identidade de funções e observados os demais requisitos legais, pois trabalham na mesma localidade. Não, gente, tem que ser dentro do mesmo estabelecimento empresarial. D. Só não haverá direito à equiparação salarial se a empregadora tiver plano de cargos e salários devidamente homologado pela Superintendência Regional do Trabalho. Precisa ser homologado, gente? Não precisa ser homologado. Não haverá direito à equiparação salarial, pois Tales de Mileto é mais antigo na função. Gente, errado, é só um ano ali de diferença dos dois. Então, se não fosse, né, o requisito lá do... requisito, gente, da empresa diferente, o requisito de tempo estava atingido. Então, errado. Já temos a resposta certa dessa aí. Próxima. No direito brasileiro, a redução do salário é... Então, a redução do salário, letra A, impossível, gente. É impossível reduzir o salário. Nós temos princípios que protegem, sim, mas para toda regra há uma exceção. Quando você vê alguma coisa assim impossível, você já desconfia, né? Porque no direito nada é impossível. Sempre tem as suas exceções. Então, a letra A está errada. Letra B, possível. Em caso de acordo entre empregado e escrito, em caso de acordo entre empregado e empregador, desde que tenha por finalidade evitar a dispensa do empregado. Quando eu li em caso de acordo entre empregado e empregador, já vi que ele está falando de acordo individual, está deixando ali o sindicato de escanteio. Então, eu já sei que não. Então, está errado, preciso nem ler o restante. Letra C. Possível mediante autorização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Oi? Possível mas mediante autorização de quem? O que o artigo 7º da Constituição Federal diz? Letra D. Possível mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, a resposta correta nesse nosso caso é letra D. Molezinha, né, gente? Falei que direito de trabalho a gente pode gabaritar. Estudando direitinho, não tem erro. Próxima pergunta. Acerca da proteção ao salário, responda apontando a alternativa correta, considerando o artigo 462 da CLT e jurisprudência do TST. Então, vamos ver aqui. Ao empregado é vedado, sem exceção,
qualquer desconto no salário do empregado. Gente, você leu. Sem exceção, você já desconfia dessa alternativa, né? 99% das regras, ela tem uma exceção. Então, você já coloca um pezinho atrás e nós vimos que está errado. É vedado, sim, o desconto salarial, porém, tem as suas exceções. Então, essa questão está errada. Vamos para a letra B. Em caso... Deixa eu aumentar aqui. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito somente na hipótese de ocorrência de dolo de empregado. Será lícito somente na hipótese de dolo de empregado, gente? Não. Nós vimos também que no caso de culpa, ele poderá sofrer desconto, mas também é necessária a previsão contratual. Estou vendo aqui onde eu coloco a minha carinha para não atrapalhar a próxima. Eu consegui ajustar. Letra D, então. Cadê? Não, gente, peraí que eu me perdi. É lícito desconto salário. Ih, gente, me perdoa. Eu li para vocês, em caso de dano... eu estava na B, correto. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito somente na hipótese de ocorrência de dolo do empregado. Errado, porque a gente viu que no caso de culpa pode, desde que haja previsão no seu contrato de trabalho. Agora nós vamos para a letra C. Reputa-se presumível o vício de vontade quando o empregado autoriza no ato da admissão desconto em seu salário, invertendo o ônus da prova, alegando ao empregador comprovar a ausência do vício. Eu fiquei confusa, Jéssica. Estou na dúvida dessa aí. Deixa ela de lado e vamos ver a D? É lícito o desconto salarial referente a cheque sem fundos quando o frentista não observar as recomendações previstas em instrumento coletivo. E em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito somente na hipótese de ocorrência de dolo do empregado. Gente, molezinha, né? Isso aí foi o que a gente acabou de ver. Então, não tem dúvida que o gabarito é a letra D. O desconto salarial referente a cheque sem fundo quando o frentista não observar as recomendações previstas no instrumento coletivo vai ser lícito, sim. Existe lá uma OJ que fala sobre isso, que foi o que eu li para vocês. Então, você viu assim, tem sempre uma que você fica na dúvida se não é ou não é, que você achou um pouco confuso. Mas aí você deixa ela de lado, vai ler as outras e vai ter uma que você vai ter certeza. Não, você tem certeza que tá certo. Se você tem certeza que essa tá certa, logo aquela que você estava em dúvida, ela tá errada e aí você consegue fazer a questão por eliminação. Deixei aqui o último slide. Uma frase. A gente está terminando essa aula de hoje e eu deixei essa frase que eu acho que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Hoje são dias de guerra, amanhã serão de glória. A gente não está vivendo um momento fácil. Não está fácil para você, não está fácil para mim, não está fácil para ninguém. Essa pandemia mexe com o nosso psicológico mesmo, mas eu tô passando por cima de tudo, vindo aqui gravar um vídeo para vocês. Quem sabe quem tá fazendo a prova da OAB é uma prova que mexe com o psicológico também, não é uma prova aí, como eu disse no vídeo de apresentação, que basta o seu notório saber jurídico, mas também o nosso psicológico tem que estar bem. Então, eu achei essa frase tudo a ver para esse momento que nós estamos vivendo agora. Vamos ter pensamento positivo. Hoje são dias de guerra, mas a vitória já está vindo, tá? Beijos. Até a próxima.